Fala, galera. Então vamos fazer uma questão da prova do ano passado de PQI. Ele dá um texto e logo em seguida um fluxograma. Vamos então começar lendo o texto. Ele diz que esse fluxograma ilustra o processo de produção de café solúvel instantâneo. Ele diz que o café torrado e moído é carregado no percolador. Se vocês forem ver aqui no fluxograma, ele mostra onde que fica. Um equipamento que promove o contato do café com uma corrente de água quente. Também mostra então o café e água quente entrando. Que irá extrair a parte solúvel do café. Ele diz logo em seguida, água quente com os solúveis extraídos, corrente 3, então aqui, é enviada para um secador de spray. Se vocês forem ver, também foi colocado aqui no fluxograma. Ele diz que nesse secador, a água é removida, dando origem a duas correntes. Quais? Produto final sólido e água removida. Então aqui a gente tem água e o produto final sólido. O café sólido, na saída do percolador, agora com baixo teor de solúveis, corrente 4, é enviada ao ciclone. Então, se vocês forem ver aqui, corrente 4 enviada ao ciclone. Cuja função é separar o sólido, recuperando mais ainda água e solúveis, corrente 5. A água mais os solúveis é misturada com a corrente de saída do percolador. Ou seja, aqui que ocorre essa mistura. Os sólidos úmidos na saída do ciclone, corrente 6, é uma lama formada por uma parte insolúvel e uma parte líquida, água mais solúveis. Essa lama é posteriormente prensada e seca para disposição em aterro ou incineração. Então, esse foi o texto que resumiu basicamente o processo que ocorre aqui. E acho que é interessante já com o texto a gente perceber de quais compostos a gente vai estar trabalhando. Então, com certeza, a gente tem a água, a gente tem uma parte solúvel do café, que vai, claro, muitas vezes estar junto com a água, e também tem uma parte insolúvel que a gente vai ver agora. Quando ele dá os dados, é muito importante ter muita atenção, porque é geralmente daqui que a gente vai tirar os números para o nosso exercício. Ele diz, considere que o café na entrada do percolador como sendo composto apenas por uma parte solúvel e uma parte insolúvel, e nenhuma água. Ou seja, se você já quiser preencher aqui, pode redesenhar, mas acho que aqui também já ficaria mais fácil, chamando de corrente 1 e corrente 2. Aqui a gente teria o quê, de fato? Então a gente tem uma vazão, posso chamar de M1, de café. Temos uma fração mássica de solúveis e uma fração mássica de insolúveis. E atenção que ele falou que não há água, então não precisa nem colocar. Ou, se você quiser, zero. Ele diz logo em seguida, para cada quilo de café processado no percolador são usados 1,2 kg de água quente. Ou seja, também aqui chamando de M2 ponto, então a vazão de água quente é 1,2 a vazão do café. E aqui só água, então 100% água. Não tem nenhuma parte solúvel nem insolúvel, então se você quiser, poderia ter colocado 0 insolúvel, 0 solúvel. Estou usando I e S para cada uma dessas. Logo em seguida, ele diz que a fração mássica de solúveis na saída do ponto de mistura é de 35%. Aqui, 35% de solúvel. Então, se você também quiser colocar, vamos chamar essa corrente de corrente 7. Então, aqui a gente também vai ter uma vazão, ainda não sabemos. A parte de solúvel equivale a 35%. Nesta corrente, ele diz, então, não há nenhum insolúvel. Então, insolúvel em 7 é 0. Portanto, parte de água em 7 vai ser 1 menos a parte de solúveis. 1 menos 0,35. Beleza? Ele diz também, a fração mássica de insolúveis na saída do ciclone é 20%. Então, podemos chamar aqui de 6, já está chamado. Opa. Ou seja, a gente vai ter uma vazão M6 ponto, teremos então 20% de insolúveis, teremos uma fração de solúveis da corrente 6, e claro, isso de água então vai equivaler ao total, menos aos 20% dos insolúveis, menos a parte de solúveis. De água. Logo em seguida ele diz que para uma carga de 1.000 kg por hora de café na entrada,
e uma vazão total na saída do misturador. Então, M7 ele já deu aqui para a gente 1.800. E aqui, 1.000. Certo? É interessante vocês sempre terem essa boa relação entre os dados do exercício e onde que eles se encontram pelas correntes. Quilogramas por hora. Quilogramas por hora. Ele pede para a gente, então, duas coisas. A vazão de solúveis perdida na corrente 6. Então, ele quer descobrir isso daqui. E ele também pede para a gente a fração máxima de solúveis no café. Certo? Então, isso daqui. O que é muito interessante é a gente pensar em como a gente poderia adaptar esse problema para os dados que a gente tem. Ou seja, a gente pode construir, né, uma fronteira, um limite. E é sempre interessante você pensar de acordo com os dados que você tem. Então, a gente tem dados referentes à corrente 1, 2, 6 e 7. Beleza? Então, a gente vai estar trabalhando, vou chamar essa unidade de unidade A, porque aqui ele pega exatamente os pontos que a gente tem nos nossos dados. Certo? Então, eu vou estar trabalhando em cima dessa unidade A. Certo? Então, vamos começar nosso exercício, sendo que a primeira pergunta se refere à vazão de solúveis perdida na corrente 6. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver que a gente ainda não tem a vazão em 6. Então, a gente pode fazer um balanço de massa em A. Qual vai ser esse balanço? Lembrando, não tem acúmulo, nem geração, porque não há reação. Então, a gente pode escrever apenas o quê? Entrada vai ser igual a saída. Simples assim. E o que está entrando? Aqui o café e água quente. E o que está saindo justamente aqui na corrente 6 e na corrente 7. Então, a gente pode escrever o quê? O que entra no café mais da água quente vai ser igual a vazão em 6 mais a vazão de 7. Certo? Substituindo, então, aqui os dados, a gente teria 1.000 mais M2, ele nos afirmou que é 1,2 vezes M1. Então, 1.200. Igual a M6 ponto mais 1.800, que é a vazão que ele já deu para a gente ali após o misturador. Daqui, a gente tira facilmente que a vazão de 6 vale 400 kg por hora. Então, agora a gente tem essas vazões e a gente quer descobrir a parte de solúveis. Mas a gente tem outro problema. Qual é esse problema? Que a gente ainda não tem a parte nem de solúveis daqui, nem de insolúveis da corrente 1. Mas a gente tem insolúveis do resto. Porque aqui a gente ficaria com duas incógnitas para os solúveis. Então, é interessante primeiro a gente descobrir qual é esse valor. Então, aqui a gente pode fazer, então, um balanço de insolúveis em A. Ou seja, é a vazão em 1 vezes essa fração. Aqui não entra nada. E o que sai? 0 e 20% do M6. Bom, certo? Então, a gente pode escrever que a vazão de 1 vezes a fração de insolúveis mais 1.200 vezes 0, não vai ter nada, vai ser igual a 1.800 vezes 0 também, não vai ter nada, mais 400, que é a corrente que a gente acabou de descobrir, vezes 0,2. Por quê? Porque tem 20% aqui que ele nos afirmou pelo texto, de insolúveis. Fazendo essas contas, a gente encontra que a fração, então, de insolúveis em 1 equivale a 8%, 0,08. Daqui mesmo, a gente já consegue tirar algo para a próxima questão. O que é isso? Então, observando 1, tem apenas café, formado por uma parte solúvel e insolúvel. Então, se a parte insolúvel vale 0,08, com certeza a nossa parte solúvel vale 1 menos a fração de insolúveis,
equivalendo, então, a gente falar que essa fração de solúveis vale 0,9292%. Boa. Feito isso, então, agora a gente consegue fazer o balanço de solúveis para descobrir quanto é que sai na corrente 6, certo? Então, a gente pode fazer um balanço de solúveis em A. Como que fica esse balanço? Bem parecido com o anterior. Então, a vazão em 1 vezes a fração dos solúveis, mais em 2 não tem nada de solúvel entrando. Então, entrada é igual a saída 1.800 por causa da corrente 7. O que tem de solúvel, 35%, 0,35. Mais, corrente 6, acabamos de descobrir, 400, vezes a nossa resposta. Daqui, então, a gente conseguiu descobrir também solúveis em 1, só substituir, e a gente obtém, então, que a fração de solúveis em 1 vale 0,725. Mas ele não pergunta para a gente a fração, certo? Ele quer saber a vazão de solúveis. Logo, a gente só multiplica, então. Então, a vazão de solúveis, a gente vai multiplicar a fração que ela representa pela vazão total de 1. Daqui, a gente vai tirar que isso vale 0,725 vezes 400. Opa, perdão, não é 1. Aqui é 6. Ou seja, a vazão de solúveis em 6 vai ser de 290 kg por hora. E essa era a nossa resposta do item A. Já no item B, ele quer saber a fração máxima de solúveis no café. Isso a gente acabou descobrindo pelo balanço de insolúveis em A. Então, essa parte aqui já deu para a gente uma boa resposta. Então, se vocês quisessem, vocês poderiam até copiar, só para mostrar que houve um raciocínio por trás. Então, a gente já teria meio caminho andado. E se a gente quisesse, de fato, representar, então, uma fração mássica, a gente poderia colocar aqui a fração mássica de solúvel. Vai ser o quê? Vai ser a fração, vai ser a massa solúvel, né? Então, 92 dos 1.000 quilos que entram sobre os 1.000 quilos da massa total. Ou seja, o que a gente já tinha praticamente chego, vai haver 0,92 kg de solúveis para cada quilograma de café. Então, essa também seria a nossa resposta. E assim a gente acaba o exercício 1.